Então, boa noite a todos, oficialmente. Vamos serenarmos, tranquilizarmos o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento ao Pai, Criador, a Jesus, nosso querido Mestre, Governador planetário, para agradecer por mais uma semana que se passou. Agradecer por todas as bênçãos recebidas, toda a ajuda que tivemos de nossos irmãos encarnados e desencarnados, pela ajuda que tivemos para enfrentarmos, superarmos os desafios diários de nossa vida. Então vamos com essa paz, com essa tranquilidade, com esse amor no coração, emitir vibrações de amor para todo o planeta. Sintonizando com o amor de Jesus, retribuindo esse amor para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que nós enxerguemos um banho de amor caindo sobre todo o planeta, equilibrando, restabelecendo a todos nós. Que todos nós possamos ter o discernimento necessário para tomarmos o melhor rumo para a nossa evolução. Para que todos nós, ou a maioria de nós, consiga permanecer nesse planeta que passa de mais um patamar. E que a parte de nós que vai continuar a evolução no outro planeta também seja abençoado. E que o Cristo planetário daquele planeta, o Cristo que vai receber a parte de nós que vai reencarnar nesses planetas inferiores, que eles sintam o amor dentro das suas fibras, dentro dos seus corações. Nós sabemos que Jesus governa esse planeta. O planeta aonde uma parte da população vai, também é governado por um Cristo de grande evolução, de grande amor, de grande carinho. Então nenhum de nós será abandonado. Nenhum de nós vai ficar esquecido. Apenas vamos dividir em duas classes, duas turmas, para que ambas sejam beneficiadas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que ilumine a nós nesta noite e graças a Deus. E o Evangelho foi aberto no capítulo Amar os nossos inimigos. Ângela? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a lição é fazer o bem sem ostentação. Muito bem. Cadê o seu Roberto? Ele está de licença? Cadê o Roberto Sidoca? Terminando de jantar. Hoje ele atrasou um pouquinho, está terminando de jantar, daqui a pouquinho ele entra.
Então, hoje, na noite de hoje, a gente vai ler o capítulo 15, conversar um pouquinho sobre o capítulo 15, que diz A Cidade da Justiça. Vamos ler, discutir, compreender bem a lição desta noite. Com vocês, a locutora oficial, Ângela. Cidade da Justiça. Quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia nem desencanto no serviço, porque tudo são oportunidades de reflexão e aprendizagem. No reduto onde estagiávamos, jamais faltava ensejo de ajudar. As criaturas estão sempre em processos de aprendizagem variada, não lhes sendo poupadas as mais diversas experiências que contribuem para a sua evolução. Posteriormente às comunicações mediúnicas já relatadas, quando foram atendidos o anão e o senhor bispo, recebemos instruções dos programadores das atividades fundamentais para estudarmos a possibilidade de uma visita às furnas onde se refugiavam os espíritos denominados justiceiros. A localização era bem conhecida pelo irmão Spinelli e principalmente por Eurípides, situando-se em região pantanosa, próximo a uma cadeia de montanhas muito conhecida. Amanhã, em nosso setor de trabalho, reunimos-nos e o mentor apresentou uma planta cuidadosa da referida comunidade. Através de um projetor sobre tela, observamos fascinados os desenhos vivos da localização, ao mesmo tempo a movimentação que dava vida aos gráficos muito bem delineados. O pântano imenso, parte coberto por vegetação espessa e parte descoberto, onde flutuava uma espuma escura e putrefata, era espantoso pelo empesteado ambiente, uma névoa escura e compacta, exalando odor pútrido. Dá uma pausa aí. Cida, se o microfone de vocês está aberto, vocês, por favor, fecha e abre quando for falar. Tá? E o Luiz também está com o microfone aberto. O Luiz também? Então, Luiz, por favor, fecha o microfone. Então, a gente estava conversando nos outros capítulos sobre alguns espíritos, né, que vinham dessa colônia espiritual que se intitula de justiceiros. Então, o título do capítulo é a Cidade da Justiça. Né? Então, eles vão se programando para visitar essa cidade. Como a gente já sabe, as colônias espirituais refletem o pensamento dos espíritos que ali habitam. Então, tudo que ele está dizendo, né, pântano, odor pútrido, regiões feias e tudo mais que ele vai descrever sobre a Cidade da Justiça, é um reflexo do pensamento coletivo dos espíritos que ali vivem. Né? Então, quando o nosso lar é descrito com uma beleza, né, muito superior à que a gente tem na Terra, é que nosso lar reflete também a comunidade que está lá. E a gente sabe que nosso lar é uma colônia de nível médio, no nível baixinho, né? É uma das primeiras colônias equilibradas. Né? A gente sabe de outras colônias muito mais evoluídas, como a colônia onde a mãe, Guilherme Luiz, vive, ou vivia.
Então, a cada cidade, a cada colônia é um reflexo disso. Então, com essa descrição, a gente tem ideia da natureza, dos pensamentos dos espíritos que ali estão vivendo. Ok? E, logicamente, que para visitar uma região dessa, você precisa de um preparo. E não é qualquer um, né, que pode visitar sem sofrer influências. Então, um espírito elevado pode ir lá, tudo bem. Né? Agora, um espírito simples como nós, sozinho é meio complicado, porque a gente vai sofrer um monte de ataques de todos os lados. Né? Então, a gente, digamos, alguém como nós só poderia ir numa cidade como essa com espíritos muito mais elevados que nós. Né? Não sozinhos, devido a toda a energia, aquela vibração, aquela tipo de pensamento. Então, eles mostram a planta do local e vão se planejar para ir lá. E ao longo do capítulo eles vão descrever por que da visita a essa cidade. Continuemos. Era antecipado por um charco lodacento e pestilencial em pleno coração de uma floresta sujeita às marés que traziam lixo e cadáveres de animais, tornando a região portadora de terrível podridão. Aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos aos biótipos primitivos e peludos, segurando troços de madeira, rondavam a periferia com o exterior, na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em espocar de trovões antecipados de relâmpagos e raios que rasgavam a treva e pareciam fender o solo sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, Homo erectus, mais símios que humanos. Ainda arqueados, gesticulam com todo o corpo, sem poderem articular sons que correspondam à comunicação verbal. Aguaceiros constantes e gelados tombavam sobre a temerária região, tornando fantasmagórica e diluviana toda a área. Então a gente percebe que né, a região descrita pelo Manuel Filomeno de Miranda, né, ela é bem feia, né, ela além da região, né, com todas essas coisas, essa podridão, ainda existe uma guarda, né? Essa guarda, as pessoas são quase que macacos, né? São homens, né? Aparência de homens primitivos, né? Com madeira então parece que são homens das cavernas. Então é algo realmente que assusta. Então não é para qualquer um que vai conseguir entrar numa região como essa, né? Então espíritos mais atrasados só entram se eles deixarem, né? Então é um grupo que domina essa área. Então ele falou que fica próxima de uma montanha conhecida. Então a gente, no mapa, por exemplo, tem várias montanhas ao longo do mundo, né? Essa região fica próxima de uma montanha que é conhecida, provavelmente uma montanha aqui no próprio Brasil, né?
mas onde se fica essa cidade espiritual. Né? E, de novo, reflete toda a comunidade que vive nessa região. Essa era a visão da planta apresentada no seu aspecto real, embora no exterior físico essas características permanecessem com aspecto tenebroso. O benfeitor explicava que a construção multissecular fora aproveitada em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde o período das invasões bárbaras, e foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos a que seria dedicada. É provável que na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houve conduzido o poeta em desdobramento parcial pelo sono, a região semelhante na face da Terra, que detém número considerável em diversas partes do planeta, dando lugar à conceituação tenebrosa do inferno. O objetivo era encontrar um ponto frágil que nos permitisse adentrar nas imensas fronteiras daquele submundo e, naturalmente, darmos início aos estudos de transladação, em considerando a transformação moral dos seus habitantes. Aos milhares desde priscas eras, era muito mais complexo do que o planificado para produzir-se esse deslocamento físico da comunidade e dos seus habitantes que recalcitrassem ante as providências que os poderiam retirar para reencarnar-se ainda na Terra. Então, essa comunidade é muito antiga, né? Ele fala, né, na obra de Dante Alighieri, que fala sobre o inferno, o purgatório e o céu. Né? Ele fala que, provavelmente, né, o autor, em desdobramento, ele deve ter tido visões dos três lugares. Né? Então ele descreve o inferno, descreve o purgatório, descreve o céu. O meu tio Pino, ele falava o seguinte, né? Eu não li o Dante Alighieri aí, mas ele leu. E ele dizia o seguinte, que o inferno está muito bem descrito. O purgatório também. E o céu, mais ou menos. Mas por que o céu mais ou menos? Porque o inferno e o purgatório a gente conhece bem. Como a gente conhece bem, a gente consegue descrever com pormenores, com detalhes, com negócio. Agora, o céu, a gente foi dar uma visitinha. Deu uma visitinha lá. Então, a gente consegue descrever só que o Dante Alighieri viu nessa visita. Mas do inferno e do purgatório, que ele viveu bastante, ele poderia escrever, ele vai escrever obras e obras e obras, detalhes, e vai. Agora, do céu, que ele praticamente não viveu, mas só uma coisinha bem de leve, bem por cima, que não dá para escrever aquilo que você não conhece. Foi o que ele me falava sobre os três livros aí, o Inferno, o Purgatório e o Céu do Dante Alighieri. Né? E aí está dizendo o seguinte, né, que a cidade é uma cidade que está muito ligada ainda ao mal. Então, a gente está passando por uma transição planetária. Nessa transição planetária, quem não atingir um mínimo de moral vai ser transladado, vai ser transferido para outros planetas. E dessa cidade da justiça, a grande maioria vai para outro planeta. Né? Uma pequena parcela ainda vai ter a oportunidade de reencarnar na Terra. Né? Mas a grande maioria vai ser
levado desse para outro planeta. E aí mais para frente vai dizer como vai ser essa translação. A projeção muito especial era impressionante, como se estivéssemos na região hostil. Após os minudentes estudos, Eurípides propôs que se aguardasse a noite, portanto, momento mais sombrio, e que o nosso grupo, estando próximo de um dos acessos bem guardados, quando chegassem alguns arrebanhados encapuzados, unisse-nos a eles, atravessando a estreita ponte distendida sobre o Trimedal, e lá dentro poderíamos misturar-nos aos sucessivos grupos de ambulantes pelos espaços de movimentação. Resolução aceita, foi-nos proposta uma conduta mental de compaixão e de misericórdia, de maneira que nos revestíssemos de couraça vibratória que nos protegesse das urdiduras tóxicas do ambiente nefasto e, ao mesmo tempo, permitisse-nos atingir a meta que ignorávamos pessoalmente. Para mim, ainda inexperiente em tecnologia transcendente, o curioso era observar que na planta projetada, à medida que nos detínhamos em qualquer detalhe, este adquiria vida e surgia em terceira dimensão. As horas transcorriam conosco nas imediações do tenebroso local, encoberto por densa camada de vibrações de muito baixo nível, emanada pelos ali residentes e suas ações nefastas. Nesse interim, acercou-se-nos um grupo expressivo de espíritos que se dedicavam pelas funções que exerciam. E, de fato, demos-nos conta de que se tratava de especialistas Eu vou repetir. Nesse interim, acercou-se-nos um grupo expressivo de espíritos que se identificavam pelas suas funções que exerciam. E, de fato, demos-nos conta de que se tratava de especialistas em um tipo de engenharia que eu desconhecia. Recebidos afetuosamente pelo benfeitor Spinelli, que os aguardava com discrição, tiveram acesso de imediato ao painel no qual refletia a planta da comunidade que acabáramos de conhecer naquela projeção especial. Eles remontaram os alicerces das construções nas furnas da triste paisagem que logo mais deveríamos visitar. Comentaram detidamente uns com os outros a respeito dos equipamentos especiais que pudessem deslocar as edificações fluídicas sobre os subterrâneos e as salas sombrias transformadas em estranhas habitações punitivas e residências coletivas promíscuas e miserandas. Após a análise minudentes, foi exposta a maneira mais eficiente para a transplantação de todo o conjunto e permanecendo as edificações da natureza que futuros espeleólogos iriam identificar como galerias fantásticas, sem terem a mínima ideia do que ali havia ocorrido por séculos. Para completar o plano de transferência da cidade, tornava-se inevitável penetrar nos seus meandros. O amor do Pai Celeste, que sempre busca liberar o espírito do crime e não o punir pelo
pelo desar praticado, facultava que caravanas espirituais misericordiosas visitassem o pool de sofrimento para acolher aqueles que se encontravam arrependidos sinceramente no lodaçal da entrada. Dá uma pausa aí. Então estão se preparando para visitar a cidade da justiça. Eles têm um estudo especial, né, sobre toda a planta, né? A gente percebe que essa planta é uma planta viva, né? Uma planta, todos os detalhes que você entra num detalhe, você vê em 3 dimensões todo o local. Para entrar lá, tem toda uma preparação, eles vão usar uma ponte, eles vão quando um grupo estiver passando pela ponte, eles vão se misturar com o grupo e vão entrar na cidade. Qual a intenção de eles entrarem na cidade? Deles darem a chance de pessoas arrependidas, né, reencarnarem na Terra e permanecerem, né, nesse planeta em transição. Então, uma parte dessa população, né, que se arrepende, né, arrependidos, vão permanecer na Terra. A maior parte da população, ela vai ser transferida para outro planeta. E ela vai ser transferida à cidade inteira. Ele está dizendo que a cidade inteira vai ser transferida. Não é que você pega um espírito e leva até o outro planeta. Os espíritos dessa cidade que vão para outro planeta, né, eles nem vão perceber que mudaram de planeta inicialmente. Eles vão estar vivendo nessa cidade espiritual, com essas cavernas, com esses lodos, com toda essa parte, e a cidade inteira é transferida para outro planeta, e eles vão continuar nessa mesma cidade espiritual lá. Logicamente eles vão reencarnar e continuar a evolução, né? Mas está sendo transplantado, está sendo migrado a cidade inteira, exceto alguns que se arrependem e vai continuar a reencarnar aqui na Terra. Aí ele vai descrever isso, toda a migração que está acontecendo. Aí depois ele fala também que essa migração que está acontecendo, que eles estão descrevendo na cidade da justiça, está acontecendo com um monte de cidades espirituais. Então, muitas cidades espirituais, nessa transição planetária, estão sendo deslocadas. É como se tivesse uma nave espacial que pegasse a cidade inteira e levasse para outro local. Tá claro? Alguma pergunta até aqui? Então, continua. Animais viscosos e estranhos, muitos deles resultado de fenômenos de zoantropia, misturavam-se a batráquios e outros repelentes que ininterrupto afogar-se sem parar. Estavam desencarnados, sim, porém despertaram naquela terrível prisão a céu aberto, cujas emanações espantosas cobriam o brilho das estrelas. Havia permanente tempestade específica no ar que chibatava inclemente a região
e de vez em quando produzia chuva e frio cortante. Os relâmpagos e trovões eram pavorosos. Mesmo naqueles atormentados que tentavam fugir, pareciam apoiar-se à lama movediça que os não sustentava e cedia seu peso, afogando-os de contínuo. Santa Isabel de Portugal e inúmeros grupos de sua caridade inspirados visitavam aqueles pélagos em homenagem à Mãe Santíssima, com equipes de socorristas, com redes luminosas e magnéticas que, atiradas sobre o tremedal, permitiam a retirada daqueles sofredores sinceramente modificados que se imantavam às suas malhas, sendo recolhidos. Quando, então, não se tratava de uma transformação interior legítima, rompiam-se as malhas em que se agarravam e voltavam a cair no abismo. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. A região era, mesmo para nós, de difícil acesso, embora a nossa melhor boa vontade. Entretanto, técnicos de socorro e visitação habitual haviam traçado rotas em linha indiana, na qual se tem apoio para alcançar a entrada de acesso ao interior. Organizando-nos à noite que chegara fúnebre ao local, no horário estabelecido, reunimos-nos todos à borda do imenso rincão de horror e oramos emocionados, iniciando a travessia. Ouvíamos o clamor da tempestade e dos seres espirituais em lamentos e queixas horríveis, misturados a vozes de aves hórridas que voavam sobre nossas cabeças. Fôramos advertidos a termos cuidado com o nosso sentimento de compaixão e das suas dores, compreendendo, porém, que todos haviam elegido espontaneamente o habitat, porque havia também os farsantes, que imploravam misericórdia, conforme as sereias mitológicas do livro A Odisseia, escrito por Homero, que arrastavam com as suas melodias os navegadores distraídos ou curiosos, a fim de devorá-los depois. Vimos vários exemplos de seres chorosos e mistificadores que surgiam à nossa frente, inspirando-nos piedade. No entanto, era ardiloso, obsessores, tentando afastar-nos do roteiro de segurança para tombar-lhes nas seduções. Com aproximadamente meia hora, atravessamos o charco pestilencial e alcançamos o patamar sólido. Acima da hedionda e sombria entrada, via-se uma tabuleta mal apresentada e grotesca com a inscrição Cidade da Justiça. Embora acostumado a visitar regiões dantescas, um inexplicável horror começou a apoderar-se-me. Vigilante e amoroso, Eurípides percebeu-me a angústia e, de imediato, com uma forte vibração mental, instigou-me. Pense em Jesus e em seu amor, porque aqui estão, em maioria, aqueles que o detestam e aqueles outros que o defraudaram. Então, eles estão entrando nessa região trevosa, né? Eles estão entrando, então ele está relatando tudo sobre, né, as características da cidade da justiça.
como o Eurípides está dizendo, as pessoas estão lá de livre arbítrio, estão lá de livre e espontânea vontade, né? Algumas pessoas, né, como está descrito aí no texto, existe a ajuda incessante, né? Então, as pessoas realmente arrependidas são resgatadas e são retiradas desse local. Então, existem falanges que passam, se dedicam a resgatar as pessoas sinceramente arrependidas. Como no caso do André Luiz, que estava lá no umbral e foi resgatado depois de 8 anos no umbral. Então, ele, quando chegou no umbral, ele tinha a frequência, a vibração do mesmo tipo que as pessoas lá do umbral. Com o tempo, né, com o passar dos anos, ele foi mudando até que ele mudou um pouco a vibração e conseguiu ser resgatado, né, pelos espíritos. Então, os espíritos estão, os bons espíritos, os bons trabalhadores, as boas falanges estão em toda parte e procurando ajudar as pessoas que realmente querem ser ajudadas. Então, se a pessoa quer ser ajudada, a pessoa se arrependeu, vai ter essa ajuda. Seja em qualquer lugar, no umbral, nessa região chamada Cidade da Justiça, ou qualquer outro lugar, né, espiritual. Mas a pessoa tem que estar realmente arrependida, né? Não tem que tentar enganar. E a vibração é tão ruim que, se você não manter o pensamento elevado, firme, você pode se desequilibrar, como foi o caso do Manuel Filomeno de Miranda, né? Que toda aquela região acabou influenciando, ele começou a ficar com medo. Eurípides, que é um espírito mais elevado, percebeu e falou, ó, pense em Jesus e em seu amor. Os espíritos aqui são espíritos que odeiam Jesus ou que desprezaram Jesus, né? Então pense em Jesus e seu amor e mantenha a sua vibração elevada. Não deixe a sua vibração cair. Não deixe seu pensamento, né, vibracional cair. Mantenha-se equilibrado. Recompondo-me imediatamente, mantive o pensamento no Sermão da Montanha, ao alcance de todos nós, e em número volumoso espalhamos-nos pelos amplos meandros de horror, sabendo a hora do reencontro para o retorno. Cada grupo tinha uma função especial adrede estabelecida. Nossa equipe reuniu-se e avançou pelo que seria um corredor central, largo e de acesso às salas laterais. Não havia curiosidade em nenhum de nós. Antes, os interesses de conhecer esse submundo espiritual que existisse em nosso interior, cujos atos vulgares e infames põem a descoberto quando nas experiências carnais, assinalando nosso perispírito com os valores que nos caracterizam e a morte nos leva a vivenciá-los. O pandemônio era chocante e as aberrações inimagináveis, praticadas em toda parte, num espetáculo deprimente e nauseante. As saudações pútridas infestam tudo e era necessário um bom controle mental de nossa parte, a fim de permanecermos seguindo o objetivo que ali nos levara. Subitamente, alcançamos uma sala ampla na qual se atropelavam os residentes e dava-nos a impressão de que era momento de algum julgamento. Um vergonhoso simulacro de justiça era representado por alguns perversos árbitros que se
sentaram num ridículo tribunal no qual estavam diversos espíritos apavorados que deveriam ser sentenciados. Numa agitação enfrene, entre gritos e chibatadas aplicadas por auxiliares do hediondo tribunal na turba multa, foram sendo julgados os criminosos. Alguns deles representantes de cultos religiosos enganadores, líderes comunitários e administradores que usurpavam os bens públicos. Apavorados, cada qual procurava justificar os atos ignóbeis sob a acusação inclementes que negavam, mas terminavam por ceder em face da apresentação das cenas indignas que eram expostas numa tela muito grande, na qual eram projetados alguns dos momentos incríveis em que delinquiram. Dei-me conta de algumas atitudes no capítulo das obsessões, quando gravam algumas cenas covardes e ignóbeis daqueles aos quais pretendem submeter ao mesmo tempo que por telepatia transmite culpa e ressentimento de si mesmos. Na grande maioria das vezes, a momentânea vítima tombava nos quadros mentais que os aturdiam. As punições eram cruéis, irrevogáveis até futuro julgamento quando expurgissem parte delas. Alguns espíritos deformados em processos degenerativos na aparência, quase inconscientes do que ali se passavam, foram transferidos para outro ambiente no qual seriam hipnotizados para completarem as modificações ideoplásticas. O enfermo era sentado em um tipo de cadeira especial e a ela atado. Colocava-se sobre sua cabeça uma coroa metálica semelhante à que se aplica nos condenados à morte por eletricidade, e fios pesados se ligavam a equivalentes equipamentos dos justiceiros hipnotizadores. Eles emitiam com força mental. Você é um lobo. Todo você freme de forma lúpida. Assuma a sua real personalidade. Enquanto as pequenas mudanças se traziam na face, eram acentuadas, produzindo a hipnoplastia. Dá uma pausa aí. Então a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente é conduzido naturalmente pelo nosso pensamento, pela cidade, pela região, pela colônia que mais nos afiniza conosco. Então, se a gente quiser ir para uma região como essa, é só sintonizar o pensamento nesse tipo de vibração. Se a gente quiser numa região tipo nosso lar, a gente tem que ter pensamentos, atitudes, práticas conduzentes com o nosso lar. Então, naturalmente, a gente é atraído pela região, pelas nossas práticas, pelos nossos pensamentos. Então, é simplesmente sintonia. Né? Então, para onde cada um de nós quer estar quando desencarnar? É só sintonizar. Fácil assim. Mas tem que vibrar constante. Né? Não é aprontar, não é manter, quando encarnado, uma vibração em um nível. Aí quando desencarnar, eu vou mudar de nível. Não é assim que se muda. Né? Meu pensamento tem que ser mudado, subir, ampliado aos poucos. Né? Então, se eu quero, no futuro, ir para uma região boa, eu tenho que praticar boas ações aqui. Agora,
esses espíritos que estão nessa região da cidade da justiça, eles foram levados, foram atraídos pelo tipo de natureza de comportamento que eles fizeram. Então, eles estão, o Manuel descreve, são líderes religiosos que usaram a religião de maneira deturpada. Qual religião? Todas as religiões, não importa qual, mas são líderes que deturparam a religião. Usam, por exemplo, a posição de liderança para ficar rico, para ter poder, para ter várias coisas, menos ajudar o pessoal, a população a crescer, evoluir. São pessoas políticas de poder, empresários, que usam todo o poder, a riqueza, né, para enganar o povo, para obter ganhos materiais, né? Aí eles são levados para essa cidade. E essas pessoas que se dizem juízes, né? O que eles falam? Só a verdade. Você roubou, você enganou, você traiu. E a própria consciência de culpa dela vai contaminando, né? Colocando na cabeça dela, eu sou culpado, eu sou culpado. E como eu sou culpado, eu mereço sofrer. Então eu sou culpado, então eu mereço sofrer. Então eles aceitam as punições de maneira tranquila. Tranquila no modo de dizer, né? Eles aceitam as punições, né, como algo natural, porque eles merecem, porque a consciência está pesada. E aí eles ficam com essas hipnoses, que a gente já viu, por exemplo, essa hipnose descrita no livro do André Luiz, né? Quando aquela mulher também se transformou numa loba. Aqui também, né? Você é um lobo, você freme de forma lupina. E ele acaba se modificando perispiritualmente, né? Como um lobo ou como um outro animal. Mas que eles aceitam essa transformação, aceitam essa hipnose, porque tem a consciência culpada. Alguém que não tem a consciência de culpa não vai aceitar esse tipo de hipnose. A hipnose depende de você aceitar aquela comunicação, aquela indução mental. Se eu recebo aquela indução mental e acolho, eu posso ser hipnotizado. Se eu não aceito aquilo, eu repelo. Então, se uma pessoa fala, você é um lobo, você e a pessoa está tranquila, está numa vibração elevada, aí não vai ser hipnotizado por esse pessoal. Mesmo que eles sejam bem inteligentes, uma influência muito grande mental, tal. Mas a pessoa está se deixando hipnotizar, exatamente pela culpa da consciência dela. E Deus permite que isso aconteça porque as pessoas têm afinidade com isso, né? Então, as pessoas estão lá porque têm afinidade. Elas são transformadas porque têm culpa. Então, faz parte da evolução dela essas experiências. Então, como Deus fala, você precisa de experiências para crescer, para melhorar, Deus permite que isso aconteça. Tá claro? Para a gente crescer, para a gente aprender. Mas eles não vão ficar nessa forma eternamente. É só um período só. Mais ou menos longo. Eram transferidos para uma sessão ao lado em sono profundo e, ao despertarem, haviam se transformado nas construções mentais que foram aprimoradas no setor terapêutico.
Seguimos em frente e vimos verdadeiras celas de presídios insólitos, nos quais, em tumultos e em desespero, verdadeiras feras se encontravam detidas. Posteriormente, o abençoado Eurípides esclareceu-nos que, nos períodos graves dos movimentos guerreiros da Terra, essas entidades são liberadas e passam a contribuir com os horrores bélicos. Nesse momento em que uma tremenda obsessão coletiva avançava pelo planeta, são incontáveis os espíritos que molde moral liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, na pantomia do ódio contra Jesus e os seus discípulos, nas biografias de caráter destrutivo de mulheres e homens que edificam o bem na civilização, apresentando-lhes falhas que se encontram na imaginação dos autores, tudo fazendo para confundir. Ao mesmo tempo, espalham meias-verdades, que são mais perigosas do que negativas, porque transtornam o pensamento e a conduta das pessoas imaturas e ingênuas que ainda não se encontraram. Mais adiante, vimos o desfile que é habitual como divertimento para os infelizes que enxameiam, cuja sordidez é difícil de descrever. A imaginação enlouquecida dos maus indivíduos não tem limite, o que dá lugar às mais inconcebíveis manifestações exteriores que os aprazem, e mais se perdem nos dédalos das aflições, sem medidas, até o momento quando a divindade interfere por meio de expurgos coletivos, quais os que estão sendo acionados nesse período. Dá uma pausa aí. Então, os espíritos, né, eles passam por esse julgamento, né, eles acabam se transformando, por exemplo, em formas perispirituais de animais. E qual a intenção de tudo isso? É usar esses espíritos perturbados, esses espíritos com consciência de culpa, esses espíritos desequilibrados, para obsidiar outros espíritos encarnados e desencarnados. Então você pega todos esses espíritos perturbados e, por exemplo, manda próximo de encarnados. E vai gerar pensamentos ruins, né? Então imagina um espírito desse se aproximar de nós. A gente vai ter um monte de pensamento ruim, né? Lógico que cabe a nós filtrar, né? E falar, esse pensamento não é meu. Eu rezar, eu orar, né? Elevar o meu pensamento, né? E não ser contaminado por esse pensamento ruim. Mas eu, com pensamento, uma vibração elevada, eu auxiliar o espírito que está ao meu lado. Então imagina aquele desenho japonês de duas energias, um tentando fazer energia para o outro assim, ó, para lá, para cá, para lá, para cá. Se eu tenho um pensamento firme e forte, né, eu vou rezando, pedindo a Deus, eu vou vibrar, não vou ser contaminado por esses pensamentos ruins e vou ajudar esse espírito a se reequilibrar. Agora, eu posso aceitar os pensamentos depressivos, aceitar os pensamentos negativos, aceitar essas ideias ruins e me entregar, né? Então, existem as exceções. E eu tenho que brigar, rezar, trabalhar, ter boas atitudes, né? Porque Jesus está sempre ao nosso lado. O nosso anjo de guarda está sempre ao nosso lado.
permita que o anjo de guarda nos auxilie. Só isso. Né? Então a gente tem que... É difícil? É. Mas vamos rezar. E continuar rezando, e meditando, e orando para superar essas influências. Né? E, com os bons pensamentos, ajudar esses espíritos. Né? Então a gente está passando por esse problema, está passando por essa transição, está passando por esse avalanche de espíritos perturbados, perturbadores, que gradualmente estão sendo expulsos do planeta, mas isso vai levar mais algum tempo, porque a gente precisa passar por essas experiências. Para crescer. Comecei a perceber que o nosso grupo se destacava pela indumentária e forma de comportamento, chamando a atenção, a princípio, de um outro espírito, e logo começamos a ser seguidos por uma turbamulta. A aglomeração que crescia foi nos empurrando para outro salão, onde havia um estranho trono e alguns móveis esquisitos. Soaram estranhos cornos e, ao meio de uma dúzia de terríveis indivíduos lupinos, estavam um ser monstruoso carregado entre achotes de chamas avermelhadas, enquanto se cantava uma canção fescenina. Fomos retidos pela turba e, de imediato, o chefe foi colocado no trono ridículo. A balbúrdia era terrível, assim como os odores no ar pesado e sombrio. A furna iluminada por achotes era infernal. Misturavam-se os sons mais estranhos aos bramidos do mar dos sofrimentos, suplicando socorro. Gargalhadas de loucura mesclavam-se com os gemidos por todo lado. E o canto de deboche tentava suplantar a desordem. Fomos sendo empurrados sem agressividade para o centro da sala, e quando chegamos ao lugar que nos parecia próprio, afastaram-se ruidosamente, deixando-nos a sós. Olhei para os semblantes dos irmãos Eurípides e Spinelli, neles encontrando uma seriedade superior e um suave brilho que lhes expressava lhe expressava a sintonia com Jesus. Talvez eles esperassem aquele acontecimento ou tivessem algum plano que ignorávamos. Nós outros, que experimentávamos a ocorrência por primeira vez, embora confiantes, encontrávamos-nos expectantes. Naquele instante em que a baderna parecia atingir o absurdo, captamos o pensamento vigoroso do mentor que nos convocava à confiança irrestrita no Pai de misericórdia. Uma harmonia sutil banhou-nos e eu lembrei-me do holocausto dos cristãos primitivos. Repentinamente, ao som forte de tambores surdos, houve um inesperado silêncio. O chefe, com aparência tribal, levantou-se e todos se ajoelharam, enunciando expressões chulas e de bajulação num espetáculo realmente caricato, ridículo. Ele sentou-se novamente com pompa e aspecto fescenino, como se estivesse divertindo-se com a situação invulgar. Indagou-nos, então, com uma voz... Fescenino, disse de uma espécie de versos lascivos usados na antiga Roma.
nos divertimentos dramáticos. Então, aqui eles foram conduzidos, então, eles entraram na cidade da justiça, né, despercebidos, se dividiram em vários grupos, né, foi um grupo grande, se dividiu em vários grupos, e o grupo que estava o Manuel Filomeno de Miranda, o Eurípides Barçanufo, o outro espírito aí, que eu esqueci o nome dele, o Spinelli, eles foram conduzidos a essa sala, aonde tinha esse trono, que ele está descrevendo tudo mais, né, de forma ridícula. Na verdade, Manuel Filomeno de Miranda e outros não sabiam exatamente o plano, mas o Eurípides e o Spinelli estavam tranquilos. Provavelmente esse era o plano, eles serem conduzidos ao líder de lá, né? E, nesse momento, o Manuel fica meio perturbado e o Eurípides fala: continua o pensamento, confiança em Jesus, confia na proteção. Então, em pensamento, ele escuta o Eurípides e volta a se equilibrar, né? Aí começa a conversa, né, desse líder dessa região com o Eurípides. Indagou-nos então com uma voz roufanha e ameaçadora: quem são vocês e o que desejam aqui? Ademais, como se adentraram em nossa cidade sem credenciais de autorização? Eurípides deu 2 passos à frente e, fitando-o com um olhar de comiseração, respondeu: somos discípulos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui vimos em seu nome dar notícias do seu reino. Não terminara a frase e rompeu uma tempestade de chistes, deboches e acusações. O chefe pediu silêncio com gritaria estrondosa. Prossiga, impôs com irreprimível ira. Quais são essas notícias? Sem alterar-se, o cristão primitivo que se não perturbou no passado ante o testemunho glorioso, redarguiu: estamos atravessando o período denominado com o fim dos tempos maus, e logo mais a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, sem disfarce nem dominação arbitrária que se impõe pela força. Porque esta é tida como a cidade que a ela se dedica. Eu vou repetir. Porque esta é tida como a cidade que a ela se dedica, enviados para convidar-nos todos ao despertamento da verdade, libertando os seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, desocupando os antros do que se chamam de aplicação de regras dominadoras e facultando aos condenados a oportunidade de arrependimento dos agravames praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. Não concluiu o pensamento quando alguns bestas feras se aproximaram agressivos e tentaram atacar o nobre missionário do amor, porém se detiveram imobilizados por estranha energia. As agaias e pedras, lixo e quanto estava próximo foi atirado como chuva de ódio sobre nós. Tudo, porém, pairava no ar, escurecendo mais o recinto sombrio. A cena imprevista causou estupor, especialmente quando o dominador gritou para os seus guardas, alguns com aparência canina, outros lupina: arrastem-nos até aqui, mais próximo de mim para esbofeteá-los. Diversos
Aproximaram-se com um estardalhaço, como se ali fosse uma arena de combate, porém, quando saltaram sobre o nosso pequeno grupo, ficaram paralisados no gesto ameaçador. Eurípides aproximou-se espontaneamente do palenque onde estava o arremedo de trono e disse com serenidade sublime: aqui vimos em paz, com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude, encaminhando-os à luz do divino amor, e somos agredidos pelo ódio e pelo medo que a todos domina. Jesus é o Senhor e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais? A algaravia era ensurdecedora, a massa espiritual imensa, porque atraía outros passantes e atormentados estavam enfurecida e descontrolada. Alguns gritavam com medo, supondo estarem diante de figuras dos deuses mitológicos e devastadores também, infernais e mais poderosos do que esses que os infelicitavam e ajoelhavam-se arrastando-se pelo piso imundo. Vociferando com os olhos em brasa, o algoz ergueu sua lança primitiva e o escudo ameaçadoramente descendo alguns degraus e vis a vis deteve-se diante do apóstolo sacramentano. Odiamos o seu governante e construímos esse reino para a justiça das suas vítimas. Todos que aqui residimos estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes. E hoje desejamos que todos vivam o gozo sem fim que ele tentou inibir com a sua falsa pureza. Destruiremos a memória do farsante da cruz, apresentaremos as suas e as misérias dos seus seguidores que foram impostos à sociedade dos tempos passados através da história. Não cessaremos ou diminuiremos o nosso avanço, especialmente do grupo que logo mais seguirá na direção das criaturas humanas para exterminar os desventurados que a eles se apegam. Nesse momento, ouvimos um alarido de vozes incontáveis que se formavam uma espécie de exército e se preparavam para atacar os seres humanos, ampliando o pavor da pandemia e os criminosos que estavam atingindo as famílias desajustadas nos lares. Eu venci Roma, depois destruí igrejas absurdas e devassas, matei os seus adoradores, voltei e comandei milhares de homens implantando o terror e a destruição durante a Idade Média. O irmão blasfema a respeito do passado que não anulou Jesus, retrucou-lhe o cristão decidido. Mas o desmoralizamos, renascendo muitos de nós sob a sua proteção e da falsa igreja, reduzindo a crença pela ignorância e pelo ódio. No entanto, ardiu Eurípides, ele voltou com os seus abençoados discípulos, os missionários, para reabilitar o mundo ingrato e agora a sua doutrina ressurge através de nós, os imortais. Enquanto acontecia o confronto, pude notar a presença da multidão de alguns dos nossos companheiros que aguardavam no local reservado ao reencontro e foram atraídos à sala dos formidando debate da luz contra a treva. A situação fazia-se cada vez mais grave. Rica de beleza da fé do nosso benfeitor
de tal forma que, ante os fatos extraordinários que aconteceram com os agressores, passou a influenciar os tementes encarcerados que não entendiam exatamente a ocorrência. O ambiente tenso e exudando baixíssimas vibrações ante a mente cristã do nosso grupo foi permeado por tênue claridade que não apenas se misturava na densa névoa, como envolvia o combatente do Evangelho. Nesses comenos, ouviu-se um estrondo estranho na imensa caverna que ficou repercutindo nos diversos cômodos, assustando os residentes. Tive a impressão que o furioso controlador da cidade iria atacar fisicamente o antagonista. Tão próximo se acercara numa transformação monstruosa de um gigante lendário e destruidor, quando, profundamente compadecido, Eurípides lhe disse... Dá uma pausa aí. Então, esse líder, né, trevoso, né, pergunta, o que você está fazendo aqui? Como vocês entraram aqui? Né? E o Eurípides fala, a gente veio aqui ajudar vocês. Fazer um convite de Jesus a todos vocês. E começa a haver a discussão. E os pessoal trevoso, eles querem agredir fisicamente, com pedras, com outras coisas, o grupo. E tudo que eles jogam para o grupo, não chega no grupo. Ou seja, a proteção que eles têm não permite que a agressão se atinja esse grupo. Né? E o líder, né, esse líder trevoso, né, ele está cada vez mais furioso, querendo atacar, querendo agredir. Né? E o Eurípides está tranquilo, explicando, fazendo. Mas do que serve esse debate, essa conversa entre eles? Essa conversa, esse debate, está servindo para que toda a comunidade da Cidade da Justiça perceba que existe algo além da cidade. Muitas vezes as pessoas estão tão presas no seu canto, tão presas no seu pensamento, que não enxergam mais nada fora de lá. Então muitas pessoas na cidade não estão enxergando outro caminho. Eu errei, eu mereço ser culpado e eu vou ser punido eternamente. A gente sabe que não existe culpa eterna, não existe punição eterna. Então essa discussão está fazendo com que todo mundo daquela cidade reflita. E uma parte dos espíritos da cidade, escutando Eurípides, vão ser auxiliados, mudar a vibração deles, que vão permitir que eles sejam resgatados e reencarnem no planeta. Isso acontece, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas. Né? Um espírito vem para atacar. E ele vem para atacar porque mandaram ele atacar o grupo mediúnico. Aí o grupo recebe ele com muito amor, com muito carinho. E ele está atacando. E o grupo recebe ele com amor. Aí ele muda de pensamento, muda de faixa e fala, pelo amor de Deus, me ajude. Eu não sei como sair de lá. E se eu voltar para lá, eles vão me castigar. Então, né, esse espírito é acolhido
e fica sendo assim o tratamento. A mesma coisa está acontecendo na cidade inteira, através desse debate, né, de Eurípides com esse líder. Continuando. Irmão, aproveita esse momento, Jesus espera por ti. Rende-te à sua misericórdia e liberta-te do ódio que te consome. Nunca, berrou o adversário, persegui-lo-emos até a consumpção dele ou a nossa. Não se trata de uma questão banal. Há séculos de rancor e luta, sendo que desta vez nossos exércitos espalharão o horror e o crime entre aqueles que lhes vinculam. Muito em breve, daremos as ordens de comando e iremos pessoalmente dirigir a ofensiva. Não me venha também com truques circenses, paralisando os nossos membros, lembrando-se de que são invasores de propriedades que não lhes pertencem. Desnecessário informá-lo de que também disponho de recursos dessa e de outra natureza. Ato contínuo, voltou-se na direção dos espíritos imobilizados em atitude viva de agressividade e enunciando algumas palavras que pareciam cabalísticas e fazendo gestos algo ridículo, devolveu-lhes os movimentos a ponto de tombarem no chão. No mesmo instante, o visitante que representava o Senhor concluiu a nossa visita. Cumprimos com o nosso dever. Ainda é tempo, desde que ao sairmos daqui já não teremos alternativas se não transplantarmos a cidade para a região do exílio que receberá os maus. Caminhando vagarosamente entre os aturdidos, alguns choravam e pediam apoio, outros gargalhavam bestializados, e retornamos à entrada, onde encontramos os demais companheiros e fizemos o caminho de retorno. A noite estava banhada pela palidez de uma luz turva que mal vencia algumas camadas carregadas de densas vibrações inferiores. Então, eles fizeram uma visita. Eurípides conversou, né? Ele vai conseguir convencer o líder trevoso? Acho que não. Mas a ideia dele, a ideia de Eurípides, a ideia de Jesus, era dar a oportunidade do arrependimento, de auxiliar uma parte da população. A população arrependida, então, a população daquela cidade acompanhou o debate entre o líder trevoso e o Eurípides. E as pessoas arrependidas viram que existe a ajuda de Jesus. E que se eles elevarem o pensamento a Jesus, arrependidos de fato, eles seriam resgatados. Né? Então,
A gente percebeu que o líder trevoso tentou fazer agressões de uma forma, de outra, e não conseguiu intento. Então, aquelas pessoas, aqueles espíritos que temiam, né, aquele espírito, né, esse líder trevoso, que achando que ele tinha todo o poder e que nada podia superá-los, percebeu que os bons espíritos não temem a ele. A agressão dele não chega nesses bons espíritos. Então, as pessoas arrependidas falam: ao lado de Jesus, eu vou ter uma chance, esses líderes trevosos não vão me agredir. Esses líderes trevosos, eu vou estar protegido. É que muitas vezes a gente fala nas reuniões mediúnicas. Você está tendo uma chance aqui, aproveite essa chance, mas o pessoal é muito poderoso. Jesus é maior. E dentro desse poder, ninguém pode com Jesus. Então, se você modificar o seu pensamento, se você aceitar a ajuda, você vai estar protegido daqueles ditos poderosos. Né? A gente faz isso nas reuniões mediúnicas. É feito isso lá na cidade da justiça. Então, depois desse discurso, eles voltam. E um grupo dessa cidade, com os dias, vão ser resgatados. E vão encarnar na Terra. Quem não aceitar essa ajuda vai ser transferido a cidade inteira para um outro planeta, aonde a evolução é mais simples, é mais atrasada que a Terra. Então, se você depende da internet, é melhor você ser bonzinho, é melhor você perdoar as pessoas, porque lá não vai ter internet, não. Perguntas? Comentários? Fala, Roberto. Não, que eu estava acompanhando a leitura. Aí você sabia que aqui em Osasco, Rio de Janeiro, né, existem tribunais da sentença entre os irmãos assaltantes, sequestradores e tudo mais, né? Existe um tribunal da sentença. Aí nesse tribunal eles se reúnem e julgam. Olha, eu mandei você matar 2, você matou 1, então você vai morrer. Você vai morrer, vamos escolher aqui, e ainda a votação. E o que ele vai morrer? O cara enforcado, entre votos. E é semelhante, né, os que estão vivendo aqui, semelhante a essa que está no livro, não é? Aí, logicamente, no desencarne, estão semelhantes atrás semelhantes, então eles vão com os semelhantes lá. Quanto aos charcos, aqueles gritos, né, e tal, eu, graças a Deus, tive a oportunidade com uma entidade, uma senhora que ela carregava uma lamparina, e então nós fomos caminhar dentro dos lugares que você descreveu no livro. Mas não fomos para o charco, nós fomos para as cavernas. Aí andamos e eu vi tudo quanto pode assustar uma pessoa, né? E passei por todos aqueles uivos, aqueles gritos, cheiro de sangue, córregos podres. E além disso aí tem o outro lado que eu passei também, são um lugar mais pior, as pessoas ficam só com a cabeça de volta para fora, dentro de um lodaçal. Agora, tem outros que ficam na pior condição. Eles ficam totalmente embutidos no lamaçal,
juntamente com aqueles bichos que caminham rapidamente, né? E lodo, e é um horror. Caminhamos dentro dessas cavernas até um limite grande. Depois ela falou para mim, o máximo que nós vamos poder chegar é aqui. Eu falei, tá bom. Aí voltamos naquele mesmo caminho, muito cheiro horrível, e chegamos aí, eu fiquei observando um homem, que ele parou em frente a uma caverna. Ele tinha uma roupa assim daquela época ainda das cruzadas, né? E ele olhava para o céu, e o céu só tinha relâmpago e trovões. Aí eu também fiquei olhando, né? Já estava lá mesmo. Fiquei olhando. Então tinha relâmpago e trovões, mas não tinha chuva. Então ficava aquele aquela barulheira, daquele não saía, mas ninguém tinha coragem de vir para fora. Aí quando olhava assim, aquelas pessoas se escondiam dentro das cavernas e ali ficavam. Então eu relembrei as caminhadas que eu já fiz por todas essas partes aí, dentro da seção do Tecilde, da época do Tecilde ainda, né? E é muito sofrido mesmo, é uma coisa horrorosa, um horror. Você fica, você não acredita, mas só que eu estava lá, né? Você acredita, mas é bem sofrido mesmo. Era isso aí. Perfeito, bem dentro da lição. Mais algum comentário, esclarecimento? Ok. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Mais algum voluntário? Vai, Roberto. A Sônia queria fazer, mas depois ela resolveu deixar que eu fizesse. Sônia Braga. Então, nós vamos terminando por essa semana, né? Esse encontro da segunda-feira. Agradecemos ao plano espiritual, agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, agradecemos a todos que estão aqui, as irmãs que estão, a luz azul que chega para todos nós, que cai em nossas cabeças, eliminam, conforme elas vão caindo, vão eliminando a chamada palavra miasma, né, criada por um motivo ou outro, né, mas assim, está sendo retirada. Então tem irmãos que também jogam sementes de flores sobre as nossas cabeças. Então é um encontro muito bonito e muito aconchegante e de um grande valor. Então eu particularmente agradeço e vamos terminando o encontro dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E graças a Deus. E muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, prof. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Oi, Vivian. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Carla, boa noite, Lourenço. Boa noite, Luiz. Boa noite, Roberto. Tchau, tchau.